cerca de 250 mil vagas de emprego de uma hora para outra sumiram. Olá, senhoras e senhores. Você já ouviu falar aí, provavelmente, de número de desemprego e número de emprego no mercado americano. É isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje e mostrar para você um pequeno detalhe ali, que talvez não é um detalhe assim tão imperceptível que a gente possa deixar passar. Mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que imagine que cerca de 250 mil de vagas de emprego de uma hora para outra sumiram. Não estão mais ali, não está mais ali, não tem mais ali na contabilidade. O que aconteceu? Aí você pode falar, Manuel, é mais uma daquelas suas teorias que os Estados Unidos vai quebrar, que a gente vai entrar numa crise, é uma piadinha, é um erro. Pior que nem é, realmente isso aconteceu, teve ali uma falha e o que eu quero trazer para vocês é que isso pode ser um indicativo ali de enfraquecimento da economia ou simplesmente foi um erro estatístico. Mas você já sabe, você está no canal aqui da UVP Capital, está no seu programa aqui de tradição para o mercado internacional, Conexão Capital. Agora, Luizão, que você participando aqui com a gente, agora a gente tem nome. Com a participação aqui do nosso querido Dudinha ali, do investidor cripto Sardinha ali, ó, tá alinhado, passou esse background ali pra gente passar esse nome e estamos aqui agora cuidando com essa maravilha de programa e, é claro, muito obrigado aí pelo joinha, muito obrigado pela confiança e se fizer sentido para vocês, faz a inscrição aí, a gente já tá quase chegando aí na nossa meta aí pro fim do ano de 100 mil e conforme diz o Lucão e agora o Luizão ele é até mais audacioso, ele falou, eu quero no final de outubro bater essa meta de 100 mil e se Deus quiser aí vai dar certo, você vai ajudar aí a gente, perfeito? Você acredita, Luizão? Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito na galera aí, ela é engajada e pode comentar aí também se tá fazendo sentido para você, se o conteúdo que nós estamos trazendo tá agregando, tá conseguindo trazer aí valor agregado tanto na gestão de portfólio internacional como no contexto geral aí, no âmbito aí de investimentos no exterior. Fechou? Então, basicamente, o que é esse cenário que a gente tem hoje aí dos números de desemprego? Por que economista, por que o mercado financeiro gosta muito de ficar olhando mês após mês, semana após semana, a divulgação ali de dados de emprego. Não necessariamente quero te induzir ou trazer para você que você precisa ficar analisando esses dados de forma recorrente. Mas é claro, esses dados aqui, eles são dados sensíveis e que dependendo do que ele está te contando ali, pode te trazer sem dúvida nenhum indicativo que pode se tornar uma tendência. Sempre esse dado pode ser mais um ruído e não necessariamente ele seja uma tendência, mas vai ter sinais ali que ele pode estar dando um demonstrativo de se tornar uma tendência, seja de enfraquecimento da economia ou mostrando fortalecimento ou continuidade aí de uma economia mais forte. O que a gente teve com esses dados de emprego nos Estados Unidos? Em maio foi divulgado ali, sempre é divulgado um mês subsequente ao mês que já passou, então lá em junho foi divulgado os dados de maio e em julho foi divulgados ali os dados de junho. Lá em junho, quando foi divulgado esse dado aí de criação de emprego de maio, teve ali uma criação de 144 mil. Depois foi feito um reajuste de forma positiva ali em junho e depois em julho mais uma vez. E em junho teve a divulgação aí de 147 mil vagas sendo criadas. Então, resumindo, em maio tivemos a criação de 144 e em julho tivemos a criação de 147 mil. Só que em julho, em vez da gente continuar com essa tendência, vieram ali com um reajuste bem considerável. Voltando para essa parte aqui do emprego, o que aconteceu e por que esse dado aqui ele pode ser um demonstrativo de tendência, de mudança agora nessa análise que a gente está fazendo aí para a economia, porque todo o mercado ele sempre fica olhando para esse dado de emprego para ele ter uma sensibilidade se a economia está mais aquecida ou está desaquecida. Esse é um termômetro que você consegue visualizar. Geralmente esse dado ali ele não é 100% fidedigno devido à questão ali de metrificação, mas vou trazer aqui um pouco da nossa sensibilidade, da nossa interpretação desses dados, perfeito? Então, como que foi divulgado aí os dados recentes que a gente teve aí na apuração lá dentro do mercado de emprego dos Estados Unidos? Lá em maio foi divulgado que foi criado aí cerca de 144 mil vagas. Lá em junho já teve a criação de 147 mil, o que indica aí relativamente uma solidez no mercado de emprego dos Estados Unidos, ou seja, a economia está forte, está fortalecida e está se mantendo sustentável mesmo com um ambiente aí adverso para a atividade econômica. Só para vocês terem uma
ideia, dentro hoje de uma economia saudável, só para você manter um nível de crescimento saudável, só com o próprio crescimento da economia e próprio crescimento populacional que você vai registrando dia após dia, você precisaria ali de um nível de criação de emprego entre 80 e 100 mil novos empregos por mês. Você consideraria ali que a economia está fortalecida e está conseguindo manter ali um nível de crescimento sustentável. Então, até aí, com esses dados que foram divulgados, referente a maio e referente a junho, estava ok. Em julho ainda não tinha sido divulgado ali o dado sobre o crescimento e foi divulgado logo ali no finalzinho de agosto pelo querido instituto ali que chama Bureau of Labor Statistics, o BLS, que é o departamento ali que faz essa metrificação de criação de emprego dentro dos Estados Unidos. E pasmem, teve ali um ajuste muito, mas muito alto, porque não só eles deram ali a divulgação da criação de vaga em relação a julho, mas como eles fizeram um reajuste do que tinha sido divulgado lá em maio e em junho. Então, em vez de ter crescido em maio a quantidade de empregos de 144 mil, foi reajustado para 19 mil. E em junho, em vez de ter crescido 147 mil, foi reajustado para 14 mil. Ou seja, você teve aí uma redução de quase 258 mil postos de emprego. Ou seja, não criou toda essa quantidade de emprego que tinha na economia. Então, nesse dado em específico que foi feita a revisão, isso está dando um indicativo que a economia não está tão perene, ou então tão sustentável, ou então num movimento tão aquecido como estava esperando. E isso deixou o mercado ali um pouquinho de cabeça em pé. Até o próprio Donald Trump achou que essa divulgação aí não foi condizente, ou que isso aqui pode ser uma grande conspiração. Mas calma, vou trazer mais pra frente ali todo esse posicionamento, o que realmente a gente pode trazer de lição dessa parte aí técnica. Fechou? E esse reajuste mensal nesses últimos 2 meses foi o segundo maior reajuste na história, só perdendo para 2020, quando a gente teve ali o choque com o Covid. E antes, depois a gente teve lá em 2008, com a crise do subprime, que a gente também teve um reajuste muito parecido. E lá em 2008 foi um indicativo de uma crise, e 2020 também tivemos uma crise um pouquinho diferente, mas tivemos uma crise barra humanitária e barra financeira também, mas com proporções ali um pouco diferentes do que a gente teve ali de visualização lá em 2008 na crise do subprime, tá bom? Então, por que que isso aqui interessa tanto na hora que você vai fazer a análise desse dado e por que que isso é importante, por que que o mercado gosta de olhar para esse dado? Quando você vai olhar para a história, você tem sinais distintos que começam a dar sinais que pode estar começando a mudar alguma tendência na economia, ou seja, nesse momento que a gente está tendo aí uma alta histórica por alguns anos já do mercado acionário americano e da economia como um todo, não vou entrar em mérito aqui se esse crescimento foi sustentável ou não, a história que vai dizer, e ela é soberana em relação a essa metrificação. Mas a economia americana, por exemplo, de 2008 para cá, ela vem numa tendência de crescimento bem exponencial. Então, nesse momento aqui agora, isso pode estar indicando que a gente está mudando essa questão aqui de economia e principalmente da criação de emprego. Geralmente, num período de recessão ou que antecede uma crise, você tem essa mudança na criação de emprego. Aí, quando tem essa mudança na criação de emprego, começa a afetar a taxa de desemprego do mercado em específico que está sendo ponderado, que está sendo mensurada, essa metrificação da criação de desemprego. E aí sim, depois isso começa a fazer valor, começa a refletir na economia real, que é o preço dos ativos, da parte de equity, a parte de confiança, a parte de consumo das famílias. Isso aconteceu em 1970, quando a gente teve ali a crise do petróleo e a crise ali de oferta e demanda. Isso aconteceu na crise de subprime ali em 2008 e também em 2020 aí de uma forma mais diferenciada. Então, lá em 2020 teve todo o contexto da Covid e, por enquanto, os dados que a gente tem hoje da economia, principalmente da economia americana e principalmente a taxa de desemprego, não tem nenhum sinal de alerta. Muito pelo contrário. Hoje a taxa de desemprego é de 4,2%, o dado que foi divulgado ali em julho de 2025. Esse dado dá ainda uma sensibilidade que a economia está bem fortalecida. Mas só que se realmente essa tendência de reajuste aqui do número de desemprego for realmente mantida e começar a ser analisada nas próximas divulgações de vagas sendo criadas, isso pode deixar aquele crescimento líquido que a gente tinha falado ali de 80 a 100 mil por mês, esse crescimento líquido pode começar a ser reduzido. E aí você já não tem mais um crescimento líquido e você já tem ali realmente um arrefecimento da economia. Pode ser que essa tendência esteja sendo alterada. Só as próximas divulgações desse dado de criação de emprego que vai trazer pra gente aí o termômetro do mercado, fechou? Qual que foi a versão oficial ali do governo para esse
instituição que faz essa mensuração, que é o Bureau of Labor Statistics, que é o BLS. Ele basicamente falou para vocês e para o mercado de forma geral que as revisões são normais. Então o que eu estou mensurando aqui é uma amostra, então é uma parte estatística, então não tem como ser 100% fidedigno, e aqui as correções vão acontecer de forma normal e isso pode impactar nessa parte de divulgação, então esses ajustes são normais dentro da visão deles. Eles também ponderaram a questão de ajustes sazonais, que nada mais é que quando leva em consideração alguns pontos específicos dentro da economia americana. Por exemplo, até clima é levado em consideração com esses ajustes sazonais. Por exemplo, a gente está entrando agora num momento de temporada de furacão lá dentro do ambiente americano, nesse momento que esse vídeo está sendo gravado. Então isso aqui também leva em consideração, porque principalmente quando está próximo de um furacão realmente vir para a costa ali e ele poder gerar um impacto, acaba tendo ali um grande aumento de fechamento do comércio. Quando você tem um aumento do fechamento de comércio, o que os empresários fazem é cortar as vagas de emprego que tem naquela região e acaba gerando ali um desemprego momentâneo. Então tem um efeito sazonal. Então tem outros aspectos na economia, por exemplo, férias escolares é levado em consideração, feriados, entre outros eventos ali que pode gerar uma sazonalidade na leitura. As estimativas, na visão deles, quando foi divulgado lá anteriormente que teve a criação de 144 mil em maio e 147 mil em junho, foi uma estimativa inicial. Então eles levaram isso aí em consideração. Qual que é o problema quando você começa a analisar como que é feita a metrificação dentro dessa metodologia ali do BLS, que é o Bureau of Labor Statistics? Que é 2025, a gente está passando por um ano muito atípico e muito turbulento. A gente está tendo uma guerra tarifária. Donald Trump, que é o atual governante hoje dos Estados Unidos, ele está impondo uma tarifação excessiva na relação comercial e isso está gerando ali toda uma turbulência. Estamos tendo uma questão de imigração, então está tendo ali um endurecimento com relação a essa parte de política imigratória dentro dos Estados Unidos, então isso acaba gerando também uma distorção de dados, isso acaba gerando ali um alinhamento muito diferente do que era a normalização dentro do mercado de emprego dos Estados Unidos. A gente tem uma adesão ao trabalho remoto desde a pandemia, então isso também tem que ser levado aí em consideração. E a gente tem aí um ambiente muito avesso que acaba gerando aí uma diferenciação. Por exemplo, inteligência artificial, até que ponto a inteligência artificial pode também estar contribuindo um pouco para essa distorção desses dados. Isso aqui é tudo alguns pontos que a gente precisa analisar e principalmente quando a gente está levando em metrificação modelos antigos, que é o caso, por exemplo, desse departamento que utiliza ali uma modelagem um pouco mais antiga e que isso pode não estar refletindo mais a realidade daquela economia, principalmente nesse ano que a gente está passando, que é de 2025, tá bom? Dentro das teorias de conspiração que eu tinha falado para vocês, a gente tem ali o nosso querido Donald Trump falando que esse departamento ali, antes dele ser eleito ali em 2024, antes de novembro, o departamento estava vindo com os dados ali mais favoráveis para a economia para incentivar a possível reeleição do partido que estava no governo naquele momento, que eram os democratas, através do Joe Biden, e talvez ali com a reeleição do partido, mas através da Kamala. E agora ele fala que o departamento está prejudicando as suas políticas, ou seja, está trazendo dados que não são verdadeiros, que pode estar prejudicando a redução da taxa de juros do Fed. Aí você fala, Manuel, mas não são departamentos diferentes? Mas tem ali uma ligação, porque o Fed também olha aí para essas informações, perfeito? Mas você deve estar se perguntando, Manuel, estou entendendo toda essa dinâmica aí do mercado de emprego dos Estados Unidos, estou entendendo que isso aqui envolve outros aspectos, não é só um dado em específico, eu quero entender mais e quero ser um expert não só no mercado internacional, mas no mercado de investimento como um todo, uma carteira global. O que você vai fazer, seu pequeno gafanhoto? Nada mais que ir para a UVP Escola, a melhor escola que a gente tem aí voltado para o mercado de investimento, com o nosso querido ali professor Raul Sena, trazendo aí a expertise dele. Você vai ter conhecimento tanto do mercado de renda fixa nacional, internacional, a parte de equity nacional, internacional, investimentos alternativos, criptoativos. O mundo é seu para você desbravar e a UVP, através da UVP Escola ali, consegue te dar esse dinamismo e te dar o poder de liberdade, o poder até mesmo de vir e falar, Raul, não concordo com você está errado, Manuel, não concordo com você está errado. Você vai ter o poder ali para tomar a decisão e entender o que é melhor para o seu portfólio de investimento. Só que se você é aquela pessoa um pouquinho mais afoita e que quer realmente já fazer aquele upgrade no seu carteira de investimento ou quer terceirizar isso para uma pessoa porque você talvez não tem tempo, aí é com a consultoria. Se você tiver ali acima de 500 mil, estamos de braço aberto, temos uma fila de espera, mas estamos reduzindo, mas tenha paciência, porque depois que entrou aqui, ó, atendimento personalizado, né não, Luizão?
É demais. É demais. Que isso, Luizão, mas eu tô sabendo aí que isso aí vai mudar logo logo. Ó, o Luizão aí já vindo aqui para a consultoria. Teremos aí o prazer de atender o querido Luizão. Perfeito? Então, voltando para a gente finalizar essa parte aqui dos empregos, a gente tem aqui algumas explicações técnicas que precisam aqui ser analisadas quando a gente vai estar fazendo aqui essa metrificação e esse sumiço de 258 mil ali de vagas de emprego de uma hora para outra, de um dia para o outro, esse sumiu. Não pode, isso aí não está correto. Precisa do VAR ali para a gente fazer essa análise. Então, a gente tem ali o que eu tinha falado para vocês, o ajuste sazonal. São 2 pontos específicos. O ajuste sazonal vocês já sabem. Então, tem ali, remove dessas previsões ali, esses efeitos que podem acontecer, como questão de clima, como eu disse para vocês. Temos um cenário um pouco estável neste momento, então esse filtro tende a distorcer ali um pouco os dados, tem que tomar cuidado. E a gente tem aqui o famoso modelo Birth to Death. O que esse modelo quer dizer? Não tem como esse departamento ele ir mensalmente ou a cada semana entrar em contato ali com as empresas que estão vigentes no mercado e falar: ô fulano, quantas vagas de emprego você criou? Quantas pessoas estão aí trabalhando? Quantas que você demitiu? Isso é humanamente impossível. Pode ser que através de inteligência artificial crie um mecanismo e se torne aí mais fácil de fazer isso. Mas hoje isso é impossível. Então eles utilizam uma metodologia de amostragem. Eles pegam ali dentro de uma população total dos Estados Unidos, pegam uma amostragem e fazem ali uma leitura simples desse mercado. Então, um exemplo para vocês entenderem como que funciona, vamos supor que o governo esteja ali metrificando quantas vagas foram criadas e quantas vagas ali foram realmente tiradas do mercado, ou seja, pessoas que foram demitidas ou até mesmo vagas dentro da instituição que não existem mais. Eles fazem essa parte do birth, que é quantas vagas foram abertas, e a parte do death, que é quantas vagas ali foram fechadas. Qual que é o problema disso? É que você tem ali um modelo e geralmente você utiliza ali padrões dentro do mercado. Vamos supor que dentro desse modelo que está sendo utilizado, isso aqui é uma suposição, você está supondo que vai, dentro daquele mês, dentro daquele momento, vai estar criando 10 vagas e vão estar sendo fechadas 5 vagas. Só que hoje a gente está tendo um ambiente, principalmente nos Estados Unidos, que a gente tem uma taxa de juros muito alta. E assim como é aqui no Brasil, também isso reflete no mercado internacional e principalmente nos Estados Unidos, que é muito mais maduro para o comércio. Se você tem uma taxa de juros que está se mantendo num patamar acima de 4%, ali entre 4,25 e 4,5, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, você acaba tendo um incentivo de forma negativa para o mercado. Então você dá uma resposta para o empresariado ali que não está muito um ambiente favorável. Então ele acaba reduzindo mais postos de trabalho do que criando novas vagas. Então, na verdade, pode ser que esteja sendo criadas somente 4 vagas e estejam sendo fechadas 12. Então você vê que aqui, entre a estimativa que estão prevendo e entre o que realmente está acontecendo, pode estar tendo aí um descasamento. E isso pode gerar o que a gente chama de contabilidade fantasma, ou seja, está criando empregos que, de forma real, dentro da economia, isso não existe. É uma forma muito errônea de você pensar que um modelo que está lá atrás, ele pode servir para ambientes de forma mais dinâmica e um pouquinho mais avessa do que era a normalidade. Então isso pode ser uma fonte, não estou dizendo que essa aqui é a fonte. Como eu disse para vocês, só as próximas divulgações desses relatórios vão poder realmente traduzir para a gente o que está acontecendo dentro da economia de criação de empregos dentro dos Estados Unidos. Aí, como eu tinha dito anteriormente, isso aqui respinga dentro do Fed. Por quê? O Fed, ele tem um mandato principal dele que ele tem que analisar 2 pontos. Ele tem que analisar a saúde da economia e principalmente a inflação. Então ele tem que manter a economia no nível de máximo emprego, o máximo possível que ele conseguir, sem, ao mesmo tempo, aumentar a pressão inflacionária dentro da economia. Então se ele começar a ter um ambiente que a inflação está controlada e que o emprego está vindo ali numa tendência já de gerar desemprego, ou seja, não está tendo mais a criação de emprego como estavam prevendo os últimos relatórios, isso pode indicar aí um afrouxamento e pode indicar, talvez, até que o Fed demorou demais para agir. O que isso quer dizer, traduzindo? Quer dizer que ele demorou demais para cortar a taxa de juros e agora, no momento que ele possa cortar nas próximas reuniões, isso já pode ser tarde, se realmente esse momento da leitura aqui da criação de emprego estiver correto. Se essa correção aí de 258 mil postos de trabalho realmente for a realidade de traduzir que a economia americana realmente está desaquecendo. Se isso for verdade, pode ser aí que o Fed pode estar ali atrasado, mais uma vez, como ele foi
atrasado lá na pandemia, pode ser que agora ele esteja atrasado também. Mas só o tempo poderá nos dizer se isso realmente vai se concretizar. Mas aí você deve estar se perguntando, Manuel, então o que eu faço com o meu portfólio agora? Primeiramente, não cria pânico. Siga aí o exemplo do Luizão. Tá tranquilo, sentado, calma, estudando ali, com a carteira montada, equilibrada. É isso que você tem que fazer. Mantém seu nível de diversificação, aproveita para ter caixa agora, tanto em ambiente brasileiro como em ambiente internacional. Tá muito bom para você ter caixa. Você tem uma taxa muito atrativa. Por exemplo, Estados Unidos de 4,25 a 4,5. Tá rendendo bem dentro do padrão dele. Brasil, 15%, nem precisa entrar muito mais em detalhes. Então, ter caixa nesse momento é legal. Tá te dando ali uma boa proporcionalidade aí de gerar uma boa assertividade. Então, as próximas decisões do Fed vão estar alinhadas com isso. As próximas decisões também desse departamento aí do BLC também vai ser muito crucial. Então, os próximos 3 a 6 meses sobre essas decisões vão ser muito importantes. E é importante você ter essa clareza. Mas é claro, esse dado aqui, ele pode ser simplesmente só uma grande falha estatística. Pode ser só um erro. Ou ele pode indicar mesmo que a economia está muito mais frágil do que o mercado espera. O que é importante para você é você ter o conhecimento, ter a serenidade e ter o equilíbrio ali no seu portfólio. E não tomar nenhuma decisão de forma precipitada, porque você precisa ter um conjunto de fatores para conseguir ter a melhor interpretação. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado aí por estar no nosso canal. Se fez sentido para você, deixa aí o joinha, deixa aí nos comentários e deixa aquela inscrição marota pra gente deixar o Luizão feliz aí e bater a nossa meta de 100k até o final de outubro. Fechou? Mais uma vez, brigadão!